Pessoal, eu quero começar a falar hoje para vocês de fatos históricos que aconteceram no Brasil e no mundo, trazer aqui para conhecimento de todos. Eu quero começar hoje falando de um fato que ocorreu há 109 anos atrás, na madrugada do dia 15 de abril de 1912. É o afundamento do navio Titanic. Ficou muito conhecido que em 1997 foi feito um filme a respeito disso, que acabou ganhando alguns Oscars. Então muita gente ficou conhecendo a situação através do filme Titanic. Pois bem, o RMS Titanic, Royal Majestic Ship Titanic, ou seja, navio de Sua Majestade Real, ele era um navio britânico e foi operado pela White Star Lines. Ele começou a ser construído em maio de 1909 e foi lançado ao mar em maio de 1911. Na época que ele foi feito para ser o navio mais luxuoso do mundo e o mais seguro do mundo. Tanto que alguém teria dito que o Titanic era inafundável, nem Deus afundaria o Titanic. A viagem inaugural do Titanic foi no dia 10 de abril de 1912. E a viagem dele, a viagem inaugural, era da Inglaterra de Southampton até Nova York, nos Estados Unidos. Ele passou por outros portos, embarcou mais passageiros, colocou mais carga e foi navegando. Até que na noite do dia 14 de abril de 1912, por volta das 23 horas e 40 minutos, o Titanic acabou colidindo a sua lateral contra um iceberg, que causou um grande dano. Começou a entrar água no navio e esse navio, apesar de todo o luxo, toda a preparação que ele tinha projetado, acabou não suportando aquele volume de água e começou a afundar, acabando por naufragar na madrugada do dia 15 de abril de 1912, às 2 horas e 20 minutos daquela madrugada. Apesar da capacidade do navio ser de 3.327 pessoas, haviam a bordo naquela data 2.224 pessoas entre tripulação e passageiros. Para vocês terem uma ideia do desastre que foi o afundamento do Titanic, praticamente 2/3 desse número de pessoas acabou falecendo no afundamento. Não existe um número certo até hoje, mas o número oficial aceito é que naquela noite morreram 1.514 pessoas. Havia a bordo 109 crianças e dessas 109 crianças, 53 crianças morreram. Vidas que poderiam ter sido salvas. As mortes ocorreram principalmente devido a não ter o número de botes salva-vidas suficientes, devido ao emprego dos botes ter sido ineficiente. Eles acabaram lançando botes ao mar sem pessoas dentro, outro com um número pequeno de passageiros, não voltaram para resgatar as pessoas que tinham pulado na água, que acabaram morrendo congeladas. Enfim, foi uma sucessão de erros. Aí a gente pergunta, aonde foi o erro? Foi um erro de planejamento? Foi um erro de engenharia? Foi um erro por excesso de confiança? Foi uma falha humana? E é por isso que a gente deve estudar história. Você que não gosta de história, comece a se aperceber disso. Nós temos que estudar história para que aqueles erros que foram cometidos no passado não sejam cometidos novamente. É para se analisar, é para se pensar, para que nunca mais ocorra isso. E pedir a Deus para que desgraças, para que desastres tão graves assim não voltem a ocorrer. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. E essa história do Titanic é uma história que me chama muito a atenção, porque a primeira vez que eu vi essa história eu era criança ainda, naquela série antiga, O Túnel do Tempo. Eu vi falar sobre o Titanic a primeira vez na minha vida. Entenda uma coisa, tudo foi feito, foi planejado, foi estudado em engenharia. O comandante do navio, o Edward Smith, era o comandante mais experiente da White Star Lines, o que era mais antigo, mais experiente, tinha comandado todos os grandes navios da companhia e mesmo assim aconteceu essa desgraça.